Olá, professor Juscelio, novamente, para um adendo aqui sobre vinificação em branco e rosado. Alguns detalhes que acabam passando quando a gente faz o vídeo e agora já publicados é difícil de retirá-los e editá-los e seria até pior com vistas ao que as pessoas já viram e talvez se refiram a eles e acabem não achando. Então é melhor eu consigo linkar esse vídeo nos lugares em que acabaram passando alguns detalhes batidos. É também uma oportunidade para a gente falar de algumas coisas que talvez devessem ser mais exploradas. Acho que a primeira delas se refere aqui à questão das uvas rosadas que acabaram passando batida. Não é do vinho rosé em si, mas de uvas rosadas. Primeira coisa, essa questão até estava em relação aos vinhos brancos, exposta lá naquele vídeo sobre generalidades, mas não estava nos vídeos específicos de brancos e rosés. Então vale a pena afirmar aqui, deixar mais claro. Eu comentava que as uvas, se pode fazer vinho branco de uva tinta, em função de que a matéria corante fica na casca. Mas não comentei sobre as uvas rosadas e nem sobre as uvas tintórias. Então, primeiro sobre as uvas rosadas. Elas não têm cor suficiente para fazer um vinho rosé, a menos que a gente faça tratamento térmico, e que é bem pouco usual. O mais usual é a gente usar uma uva tinta com uma maceração breve para fazer a cor. E tem mais adiante uma outra alternativa que eu comento no momento adequado. E quais são essas uvas rosés? O Gewürztraminer eu acredito que seja mais comum, a mais sabida. E antes que alguém possa fazer uma pergunta, isso aqui deve ser deficiência ou vírus, porque as folhas estão disformes. Eventualmente alguma deriva de herbicida. Mas vejam que elas têm, a cor pode variar um pouquinho nessas uvas rosadas, seja pela questão da maturação, o local de cultivo e mesmo pelos clones. Algumas vezes elas se apresentam mais para um lado de brancas, como estão aqui, e algumas vezes elas apresentam mais rosadas, até mais escurinhas, tá? Sendo que o mais normal é a gente ver Gewürz desse jeito. Também Sauvignon Gris, vejam que está uma variação grande, ela chega a ser, parecer branquinha aqui ela parece rosinha e aqui ela parece tinta efetivamente. Mas é a mesma uva, é uma uva rosé, e mesmo nessa versão assim mais escura dela, que seja possivelmente por influência de clone, de clima e etapa de maturação, o máximo que ela esteja assim como está aqui, não vai fazer. Se eu deixar uma maceração como faço um rosé com uva tinta, por máximo que eu alongue essa maturação, não consegue fazer um vinho rosé. Em períodos de maceração pré-fermentativa. A gente vai ver que maceração fermentativa talvez seja uma possibilidade que inclusive é bastante usada no mundo. Então esse aqui é o Sauvignon Gris e o Pinot Gris, bastante usado para maceração fermentativa, como nós já vamos tratar com a devida exceção. Mas vejam que ele chega a ser mais branquinho aqui, um pouco mais rosinha aqui, e até mais escurinho nessas duas fotos do meio. E também, por que não falar da nossa Goethe, uva emblemática ali da indicação de procedência Vales da Uva Goethe, e que é uma uva que no seu original era branca e ainda continua sendo. Desculpa, que no seu original era rosada e ainda continua sendo. E o que aconteceu com a Goethe? Como a gente vê aqui nessa foto maior. O que aconteceu com a Goethe lá em Uruçanga, eles acabaram descobrindo um clone dela. Não chega a ser uma mutação, não forma uma outra variedade, não tem grande distintibilidade, não tem tanta distinguibilidade agora sim em relação à uva mãe, vamos dizer assim, mas o clone que eles chamam de primo é um clone com uma uva mais branca, só mais, eventualmente mais moreninha, mas não tão rosadinha como é a Goethe originalmente, chamada lá de Goethe clássica. Diferente da Niágara Rosada, que a Niágara Rosada efetivamente é uma mutação da uva branca e há bastante distinção e por isso são tratadas como duas variedades. Mas aí são exemplos de vinho rosé, de variedades rosés, que não fazem vinho rosé da forma tradicional. E eu também cometi um erro que eu já falo mais adiante. E aqui as variedades tintórias, é importante dizer, elas acabam não sendo usadas para vinhos brancos, é impossível.
Não é exatamente impossível. Se fizesse uma prensagem direta, elas vão deixar um mosto escuro, que vai dar um trabalho. Você pode pegar, industrialmente, pegar um vinho tinto, passar carvão e deixar branco, mas isso não é algo qualitativo. E também pode ter algumas implicações aí em enquadramento legal, à medida que você mexe na constituição dele, pode ser que que ele se descaracterize e na hora de fazer uma análise para fazer aí um registro, descobrir que ele acabou saindo fora do range que ele deveria estar. Mas essa possibilidade é praticamente nula. As variedades tintórias poderiam fazer rosés, normalmente rosés muito escuros, de prensagem direta, mas só prensar elas e fazer vinho tinto não dá, porque elas não têm matérias polifenóis, na verdade, no geral, o suficiente. Só vão ser um mosto bastante colorido, que vai perder cor, essa cor vai ser pouco estável, e então não serve para fazer um vinho tinto sem maceração. E provavelmente são usadas mais para tintos, algumas vezes para rosés. E as principais delas aqui, Alicante Bouschet, que é uma híbrida interespecífica, que era o que se chamava de mestiço antigamente. Então ela é 100% vinífera. E também tem Antelota, que é uma variedade italiana bastante colorida e com um vinho que particularmente me agrada bastante e com uma matéria corante assim eterna, um vinho que até o fim da vida ele ainda está muito corado. É uma matéria bastante cor e bastante estabilidade, isso é uma coisa que é interessante do Antelota. E depois, na continuidade dos reparos que eu preciso fazer, eu descuidei aqui no rosé, que eu disse que as uvas rosadas são prensadas diretamente, mas eu acabei de dizer que elas virariam branca, que isso originaria um vinho branco. E eu, na verdade, estava falando de uvas tintas, e aí eu acabei falando de vinho rosé e disse as uvas rosés, não, as uvas tintas que conseguem fazer um rosé por prensagem direta. Lembrando que o uso de uva rosada em procedimento térmico, né, de alguma forma, com alguma forma tendo ali o aquecimento delas para fazer a difusão da cor, é um procedimento raríssimo, daqueles que a gente encontra em livro, ou sabe que alguém fez, normalmente dito como um processo típico da Califórnia, mas que nem lá se usa tanto assim. Então, as possibilidades maiores, efetivamente, é a prensagem direta, é a sangria de um vinho tinto, é a colheita dessa mesma uva que podia ir para prensagem direta, aí, num ponto para rosé, com uma maceração e depois uma prensagem. Esses são, e eventualmente, essas são as três principais, eventualmente mistura de brancos e tintos. É importante dizer que a mistura de brancos e tintos é vedada em algumas denominações de origem. E podemos dizer que é exatamente um processo ruim? Não. A gente está tendo aí a ascensão do Prosecco Rosé agora, e Prosecco, ou Glera, como eles preferem que a uva seja chamada, já que tomaram para si o nome Prosecco. Seja qual for, seja Prosecco, seja Glera, a gente tem uma uva branca. Como é que a gente faz um rosé? Claro, misturando com uva tinta. E aí, nesse caso, eles autorizaram Pinot Noir. Não me recordo as porcentagens máximas, mas é efetivamente a uva Glera, uva Prosecco, pintadinha com um pouco de variedade de tinta. E para encerrar, quando a gente falou dos vinhos especiais ali, das vinificações diferenciadas, eu falei do vinho laranja, mas não falei do Ramato. Ramato é a forma que se chama na Itália aí, vinhos com uma cara de acobreada, né? Rame é cobre, quem é da serra aí lembra do verderame, nada mais era, né, que sulfato de cobre, para pulverizar nas videiras. Esse vinho acobreado, ele tem uma forma um pouquinho diferenciada de ser feito. Ele é feito a partir de maceração, efetivamente, fermentação com maceração. É diferente de uma maceração pelicular pré-fermentativa, é de fato uma maceração longa, igualzinho se fosse um vinho laranja, só que, claro, o resultado não fica laranja, o resultado fica rosadinho, mas um rosado não tão vivo, um rosado mais cobre. Tá? Então, da mesma forma que nós tínhamos um vinho laranja feito de uvas brancas, continua sendo um vinho branco, mas com um tom mais escuro.
e que inclusive alguns não gostam que seja chamado laranja, mas sim âmbar, embora laranja seja o nome mais comercial e que mais traz frisson, né? O vinho, o Ramato também é feito dessa forma com uvas rosadas. E lá na Itália, sobretudo, é realmente a Pinot Gris, ou Pinot Grigio, como eles chamam lá. E assim a gente tem aí o complemento necessário para tirar algumas dúvidas e para falar de algumas coisas que não estavam bem claras e que não foram ditas, como foi o caso aqui do Ramato. E fico, claro, à disposição sempre para tirar algumas dúvidas, quem saiba não tenha que vir um adendo 2 aí, em função de algum erro que eu não percebi ou de alguma coisa que eu percebo posteriormente, poxa, eu devia ter falado sobre isso. Agradeço a atenção, sempre estou à disposição aí para perguntas, questionamentos e provavelmente eu não vou saber todos, mas sempre que eu não souber, eu procuro. E se não conseguir sozinho, tento achar as fontes adequadas aí para chegar às respostas e deixar aí uh, amantes de vinhos, enófilos, sommelier e mesmo enólogos e técnicos em viticultura e enologia com respostas adequadas, fora de achismo. Então, obrigado, nos vemos mais adiante.